Uma das ilusões mais difundidas e inconscientes no ser humano é a crença de que o mundo deveria lhe proporcionar felicidade, e que quando isso não acontece, é como se a vida o estivesse punindo pessoalmente. Essa visão distorcida alimenta ressentimentos profundos. Por que isso acontece comigo e não com os outros? Ao comparar suas dores com os filtros felizes das redes sociais, o indivíduo sente-se excluído de uma promessa universal de alegria. Mas a verdade, segundo Toll, é simples e libertadora. O mundo não está aqui para fazê-lo feliz, está aqui para despertá-lo. Você já se pegou pensando que a vida é injusta? Que todo mundo parece sorrir, viajar, conquistar, enquanto você carrega um peso invisível? Essa sensação de que o mundo está conspirando contra você, de que a felicidade foi prometida a todos, menos a você, é mais comum do que parece. E sabe qual é o problema? Não é a tristeza, é a expectativa silenciosa de que o mundo deveria te fazer feliz. Essa crença, embora pareça inofensiva, é como um vírus invisível na psique humana. Ela corrói, aos poucos, a capacidade de viver o agora com plenitude, porque toda vez que algo dá errado, uma rejeição, uma frustração, uma perda, a mente grita: por que isso está acontecendo comigo? Mas essa pergunta esconde uma pressuposição de que a vida tem a obrigação de te agradar. E quando ela não cumpre esse papel, você se sente traído. E aí vem o jogo mais cruel de todos, a comparação. Você abre o celular, vê os rostos sorridentes, os casais perfeitos, os cafés elegantes, os pôres do sol com legendas de gratidão. E aquilo tudo sussurra: está vendo? Eles conseguiram, só você ficou para trás. Mas o que ninguém diz, e o que quase ninguém percebe, é que essa sensação de abandono não é um castigo, é um convite, um chamado silencioso para acordar. Eckhart Tolle aponta com clareza desconcertante: o mundo não foi feito para te agradar, foi feito para te acordar. Sim, há beleza, há alegria, há amor, mas tudo isso se revela quando você para de exigir que a realidade te sirva e começa, finalmente, a enxergar o que é. Porque a verdadeira dor não vem do que te falta, vem da resistência ao que existe, do apego à imagem do que deveria ser. E quanto mais você espera que o mundo te salve, mais se afasta do único lugar onde a liberdade é possível, o agora. A vida não está contra você. Ela só está tentando te mostrar que a paz que você tanto busca nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve te esperando do lado de dentro, em silêncio. No exato momento em que você para de lutar com o que é e decide, pela primeira vez, despertar. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A vida, com seus altos e baixos, é um campo fértil para o despertar da consciência. Todo ser vivo evolui por meio de desafios. Plantas, animais e humanos crescem quando confrontados com obstáculos, não quando tudo está confortável. Isso vale tanto para o corpo quanto para a mente e o espírito. Assim, como um músculo só se fortalece ao ser desafiado, a consciência só se expande quando é obrigada a encarar o desconforto.
E é nesse atrito que surge a possibilidade de transformação. Você pode até não perceber agora, mas cada dificuldade que a vida coloca no seu caminho, cada dor, cada frustração, cada aparente injustiça, carrega um propósito oculto. E não é te destruir, é te acordar. A vida, ao contrário do que nos ensinaram, não foi feita para ser confortável o tempo todo. Ela não está aqui para te embalar numa zona de segurança eterna. Está aqui para te transformar. E transformação real nunca acontece no conforto. Quer um exemplo? Pense num músculo. Ele só cresce quando é tensionado até o limite. Quando arde, treme, quase falha. É nesse momento, e só nesse, que ele se fortalece. Com a mente é a mesma coisa. Com a alma também. A consciência humana não evolui porque tudo vai bem. Ela desperta quando somos forçados a olhar para o que evitamos. Quando a vida empurra, quando a dor aperta, quando o chão some. É ali que algo dentro de nós se abre. Uma fresta por onde a luz entra, mas só se estivermos dispostos a parar de lutar com a realidade e escutar o que ela está tentando nos dizer. A história está cheia de exemplos. Grandes mentes, grandes corações. Mahatma Gandhi não se tornou quem foi por viver uma existência confortável. Foi o atrito com a opressão, o confronto com o sofrimento humano que o despertou. Assim como tantas outras almas que se tornaram faróis, não apesar da dor, mas por causa dela. E talvez você não precise se tornar um farol para o mundo inteiro, mas pode, sim, se tornar um farol para si mesmo, para os que estão ao seu redor. E tudo começa quando você muda a pergunta. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", tente perguntar o que a vida está tentando me mostrar agora. Essa simples mudança muda tudo, porque o desconforto, por mais cruel que pareça, é muitas vezes o mestre disfarçado que vem te lembrar que existe algo mais profundo esperando para ser acessado. Algo que só se revela quando todas as distrações se calam e só o essencial permanece. É nesse espaço, entre o que você era e o que está se tornando, que a mágica silenciosa da expansão acontece. Sem aviso, sem glamour, mas com um poder que muda tudo por dentro. E é aí que você percebe: o desconforto nunca foi o inimigo. Foi o início de algo maior, de algo mais verdadeiro, de você com você. O sofrimento, nesse contexto, não é um castigo, mas um chamado. Para muitos, é apenas após uma doença grave, uma perda profunda ou um colapso emocional que se abre a porta para o despertar espiritual. Não que o sofrimento seja desejável, mas, como afirma Tolle, ele pode ser o catalisador necessário para romper o véu da ilusão. Quando se esgota o impulso de reclamar da vida, surge a clareza de que não havia nada errado com o mundo, apenas uma percepção equivocada, sustentada por pensamentos inconscientes. Ninguém acorda de verdade enquanto ainda acredita que está tudo sob controle. Enquanto as coisas estão indo mais ou menos bem, seguimos anestesiados, presos à ilusão de que o mundo deve funcionar conforme nossos desejos, nossos planos, nossas expectativas. Mas aí algo acontece. Uma perda inesperada, um diagnóstico que vira tudo de cabeça para baixo, um colapso interno que não dá mais para disfarçar com um sorriso social. E então, aquilo que parecia uma tragédia se revela como um convite. O sofrimento, nesse ponto,
deixa de ser um inimigo cruel e se transforma numa espécie de mensageiro incômodo, que chega sem ser chamado, mas nunca por acaso. Não é que o sofrimento seja algo nobre em si. Ninguém em sã consciência deseja a dor. Mas o que Tolle nos convida a enxergar, com uma clareza desconcertante, é que a dor, às vezes, é a única coisa capaz de romper o transe. Porque enquanto você ainda tem forças para reclamar, enquanto ainda acredita que a culpa é do outro, do governo, da vida, do clima, do trânsito, você não acorda. Mas quando isso se esgota, quando o discurso interior de vítima começa a desmoronar, sobra o quê? Sobra o silêncio. E no silêncio nasce a clareza. A clareza de que o sofrimento não veio para te punir, veio para rasgar o véu, para mostrar que o mundo nunca foi o problema. O problema era o filtro, a lente distorcida, a narrativa automática que dizia o tempo todo: a vida está contra mim. E quando essa narrativa começa a ruir, você começa a ver de verdade. Não com os olhos do medo, da carência, da comparação, mas com uma presença que não julga, que não exige, que apenas observa e compreende. Muitos só chegam a esse ponto depois de um colapso. E não é fraqueza, é processo. É como se a estrutura antiga precisasse rachar para que a luz pudesse passar. E quando ela passa, você entende que a vida nunca te traiu. Ela só estava esperando o momento certo para te mostrar quem você é, sem os ruídos, sem as máscaras, sem as histórias que você contou para sobreviver. O sofrimento, nesse contexto, não é o fim, é o portal, a travessia, a chance de começar de novo, com novos olhos, com nova consciência, com uma verdade que não depende de circunstância nenhuma para existir. Ela já estava lá, silenciosa, esperando você dizer: chega, agora eu quero ver. Grande parte da infelicidade humana não está nas situações vividas, mas nas interpretações mentais que se impõem sobre elas. A mente projeta julgamentos, expectativas e narrativas contínuas. Isso não deveria estar acontecendo, isso é injusto, ele não poderia ter feito isso comigo. Essa resistência mental cria sofrimento psicológico desnecessário. Quando se compreende que a dor emocional é frequentemente criada pelo pensamento e não pela realidade em si, abre-se espaço para uma liberdade silenciosa. A maior parte das pessoas não sofre pelo que acontece, sofre pelo que pensa sobre o que acontece. Essa diferença, sutil à primeira vista, é o que separa a prisão mental da liberdade interior. Pense bem. Quantas vezes você revira uma cena do passado como quem repete um filme incômodo? O acontecimento já passou, já virou pó no tempo, mas o pensamento insiste em ressuscitar a dor. Isso foi errado. Aquilo não poderia ter acontecido. Ela me traiu. Ele me ignorou. E a cada repetição mental, o sofrimento se renova como se fosse agora. Mas não é agora. É só pensamento. É só memória com trilha sonora dramática e legendas de culpa ou indignação. E aqui está a armadilha. A mente não apenas interpreta a realidade, ela tenta substituí-la. Como se dissesse: a vida está errada, deixa que eu corrijo. Mas essa tentativa de controle é o que alimenta o conflito, porque a vida, real, crua, viva, não segue roteiro. Ela flui, e ponto. O sofrimento começa quando você resiste ao que é, com a ilusão de que deveria ser diferente. E se eu te dissesse que a dor não está na cena,
mas na legenda que você adicionou a ela. A situação em si é neutra, mas a mente projeta sobre ela um julgamento, uma história, uma expectativa. E de repente, o que era só um acontecimento se transforma em um drama pessoal, um fardo emocional que você passa a carregar como se fosse identidade. Mas há um ponto de virada. Ele começa com uma simples pergunta: o que estou pensando agora está ajudando ou agravando o que sinto? Essa pergunta é uma chave, porque muitas vezes o que dói não é a vida, mas o comentário interno sobre ela. Ao perceber isso, nasce uma liberdade silenciosa, uma clareza quase desconcertante. Você pode parar de lutar com os pensamentos e começar a observar, como quem assiste a uma tempestade sem precisar se molhar. Isso não significa se tornar apático, significa recuperar o seu poder. Porque quando você vê que é o pensamento que fabrica a dor, você deixa de ser vítima da história e passa a ser o autor da sua própria presença. Não é fácil no início, mas é real, é possível e é transformador. Porque no fim das contas, a paz não está nas circunstâncias, está no silêncio entre um pensamento e outro. Está no espaço onde a vida acontece sem precisar de tradução. Está onde você nunca deixou de estar. E no fim das contas, tudo o que você tanto buscava lá fora sempre esteve dentro, só que encoberto, sufocado por camadas de distrações, exigências, comparações e medos que nunca foram realmente seus. Tolle nos mostra algo desconcertante, mas libertador. Que a tão falada felicidade, essa que depende de um bom dia, de uma boa notícia, de um elogio, de uma conquista, de um clique de aprovação, é na verdade um jogo frágil, porque tudo isso passa. Tudo isso muda. E o que sobra quando a euforia vai embora? É aí que entra a presença. Não como um conceito, mas como um estado silencioso, real. Presença não é sobre estar sorrindo o tempo todo. É sobre não se perder, mesmo quando o chão parece ceder. É aquela lucidez serena que continua ali, mesmo quando o peito aperta, mesmo quando a vida mostra o lado mais cru, mais humano. Há uma grande diferença entre sentir dor e ser dominado por ela, entre viver uma perda e se afundar no desespero, entre ter um pensamento e ser arrastado por ele. E essa diferença nasce quando você percebe que existe algo em você que observa, algo que não muda, que não oscila, que está sempre ali, quieto, constante, firme. Esse algo não depende do que acontece ao seu redor. Ele não precisa de aprovação, de sucesso ou de uma manhã promissor. Ele só precisa que você esteja aqui, inteiro, presente, sem se esconder atrás da próxima meta, do próximo viagem, do próximo alívio. Quando você acessa isso, nem que seja por um instante, sente uma liberdade que não grita. Ela não te promete o mundo, ela te devolve a si mesmo. E talvez esse seja o maior presente que a presença te dá. A lembrança de que você não é o papel que interpreta, não é o rótulo que carrega, nem o enredo mental que repete. Você é aquele que observa tudo isso passar, aquele que sente, mas não se confunde com o que sente, aquele que pensa, mas não se resume
ao pensamento. Aquele que permanece, mesmo quando tudo muda. E quando você descobre isso, de verdade, a vida continua sendo vida. Mas agora, ela não te arrasta mais. Ela dança com você, no ritmo do agora, no compasso daquilo que nenhuma perda pode tocar. A sua essência, a sua paz, a sua presença, intocável, inquebrável e, finalmente, livre. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.